Salomão, como já é sabido, foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Tem muito a nos ensinar. Ele viveu uma vida de muita glória, viveu uma vida com uma bonança indescritível. E uma pessoa que viveu assim, uma pessoa que conseguiu multiplicar o que o pai Davi, o pai que era o rei Davi, conseguiu criar do zero, precisa ser escutado. Como Salomão se tornou tão grande? Como Salomão se tornou tão rico? Como Salomão se tornou tão poderoso, tão amado pelo povo? Como ao mesmo tempo ele construiu um templo que foi o maior templo de adoração ao Deus de Israel de todos os tempos. Ou seja, como um homem conseguiu viver uma vida espiritualizada, ao mesmo tempo comendo o melhor da terra. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Salomão, em alguns poucos versículos, deixou instruções que podem mudar completamente os nossos resultados. Uma pessoa que não está aberta à instrução, uma pessoa que não quer aprender com os outros, uma pessoa que não escuta quem está acima dele, os mais velhos, pai e mãe, os professores, mentores, guias espirituais, são escarnecedores, diz Salomão. E os escarnecedores se arruinam, os escarnecedores se destroem, os escarnecedores não atendem à repreensão. É você amar ser chamado a atenção. Quando você começa a gostar de ser chamado a atenção, é porque você entendeu o segredo do crescimento. Um dos grandes segredos de Salomão é que ele gostava de ser repreendido, ele gostava de ser chamado a atenção, e ele teve um bom mentor, seu próprio pai Davi, e por causa disso o seu crescimento era muito mais acelerado do que o normal. Tem gente que, se for chamado a atenção, fica chateadinho, fica arranjando desculpas interiores. Ah, quem é essa pessoa para me chamar a atenção? É seu pai, é seu professor, é uma pessoa importante na sua vida. É claro. Se você realmente quer sabedoria na tua vida, você ouve instrução. Você não despreza a repreensão. O primeiro ponto que a gente aprende é muito complexo, porque mexe muito com as nossas emoções. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. As pessoas ficam chateadas porque alguém repreende. Mas por que não selecionarmos as pessoas certas para terem autoridade sobre a nossa vida? Você só vai melhorar se tiver alguém te repreendendo. Na academia você só melhora com personal trainer. Na escola com professor. E na vida com pai, mãe, mentores ou guias espirituais. Você precisa de pessoas acima de você te repreendendo. Agora, se você realmente tiver o coração humilde para aceitar a repreensão, para buscar a instrução, você vai muito mais longe do que pensa. E detalhe, muito mais rápido. Você vai muito mais longe e muito mais rápido. Então eu preciso te alertar nessa manhã de que repreensão e instrução são princípios bíblicos, são princípios de Salomão, são códigos da Bíblia, códigos milenares que estão dando certo e que mudaram a vida de muita gente para melhor. Ou você cria violência pela maldade do teu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Olha como a Bíblia não erra. Olha a sabedoria de Salomão. Ele fala, primeira coisa, quer se dar bem? Quer prosperar? Quer ter uma vida de paz e prosperidade? Quero. Então aceita a repreensão e ouve a instrução. Salomão, ok, eu vou escutar a instrução, eu vou obedecer a repreensão, eu vou amar ser chamado a atenção, mas tem uma segunda coisa, qual é? Você precisa usar as suas palavras para o bem e não para o mal, para a paz e não para a violência. Você precisa ser um pacificador. A Bíblia diz, e Salomão prosperava todos os dias do seu reinado, porque tinha paz em suas fronteiras. Ou seja, por que Salomão prosperou tanto? Porque ele usava a boca para fazer paz, ele usava as palavras para resolver problemas e não para criá-los. Tem muita gente que só abre a boca para reclamar, para criar problema, para agredir, para confundir, para caluniar. E é por isso a vida está um inferno, e é por isso nada prospera, e é por isso a vida emocional é bagunçada, a vida espiritual é um terror, é por isso que a família está de cabeça para baixo. O que abre muito a boca, o que abre muitos lábios, o que fala muito, a si mesmo se arruína. Mas o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. O que é guardar a boca? Ficar mais em silêncio, falar menos. O que é a sua alma? Seus sentimentos, suas emoções, sua consciência. Quem tem consciência pesada? Quem fala muito. Quem tem sentimentos feridos? Quem abre a boca para falar qualquer coisa. Então primeiro ele fala sobre você usar a boca para o bem, versículo 2. Depois ele fala sobre você falar pouco, ou falar muito pouco, para proteger teus sentimentos. 90% das nossas angústias não vem pelo que escutamos, vem pelo que falamos. 90%. Muita gente está angustiada, sem direção,
sem destino, porque só usa a boca para o mal. E quando abre os lábios, é para confusão. Então a Bíblia diz que o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então vamos lá, conselho de Salomão está aqui. Ouve a instrução e ame a repreensão. Segundo, use a boca para o bem. Terceiro, fale pouco. O jeito que nós usamos a boca, o jeito que nós usamos as palavras, o jeito que a gente coloca o que diz, determina se teremos vitória ou derrota, bênção ou maldição, riqueza ou pobreza, doença ou cura. Você precisa decidir o que fala, como fala, quando fala e o quanto fala. O preguiçoso deseja, mas nada tem. Mas a alma dos diligentes, a alma dos trabalhadores, quem sabe trabalhar com estratégia, essa vai se fartar. Ame trabalhar, mas não trabalhe muito apenas, trabalhe certo. A alma do preguiçoso fica desejando, mas não tem nada. Olha o carro dos outros, mas nunca vai conquistar. Olha o Instagram das pessoas, fala, eu queria fazer essa viagem, mas nunca vai ter. Porque o que coloca dinheiro no bolso e realiza nossos projetos na terra é o trabalho estratégico e não o desejo. O trabalhador deseja e faz algo por isso. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Desejar, acreditar e não fazer nada para isso acontecer é o mesmo que nada, não vai acontecer. O preguiçoso deseja, quer, mas nada tem. Que não faz por merecer. Diligência, uma das formas de entender diligência é trabalhar com inteligência. Quem trabalha com inteligência, os sentimentos, as emoções, a consciência dessa pessoa se farta. Porque tem gente que tem dinheiro, mas a alma está cansada. É mais do que prosperar financeiramente, é encontrar sentido de vida, propósito na existência, destino para seguir. Em quinto lugar, quinto conselho, quinto código de Salomão é: odeie a mentira. Porque a mentira traz desonra para o ser humano. Não se aproxime de coisas mentirosas. Não ande com pessoas mentirosas. Não seja amigo da mentira. E você quer viver uma vida de honra? Você não quer viver uma vida de desgraça, de perdas, uma vida de miséria? Você quer honra. E para ter honra, tem que falar a verdade e ser de verdade. Eu preciso te desafiar a seguir essas instruções de Salomão, porque isso vai mudar o jogo da tua vida. Porque a gente, quando fala de prosperidade, quando fala de sabedoria de Salomão, a gente fala de coisa boa, mas eu preciso te alertar que se você não praticar isso, a ruína bate na porta da tua casa. A vergonha e a desonra se tornam suas amigas íntimas. Eu preciso falar a verdade para você, que se você pratica um princípio que dá certo há milênios, você vence, mas se você não pratica, o princípio te quebra. Você trabalhou para isso acontecer e Deus fez a parte dele, presta atenção. Tem gente que trabalha e nada acontece, porque não basta a gente trabalhar. Deus é soberano, Deus é quem pode tudo. Então, se Deus quiser, assim será. Mas como Ele prometeu na Bíblia, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então Ele vai cumprir. Por isso eu posso dizer que você fez por merecer, porque você cumpriu o que está escrito e porque Deus quer te prosperar.